teve início um breve diálogo com os americanos. Disseram-nos que, estranhamente, até o momento os amigos não haviam aparecido. Enquanto a conversa continuava, dei-me conta que a expressão da senhora ia se modificando, e a vi tornar-se sempre mais leve, serena, num estado emotivo de invulnerabilidade e bem-estar. O início do espetáculo era iminente, e não era o caso de esperar mais. Dirigindo ao Dreamer um sorriso aberto, que demonstrava não estar muito aborrecida com a mudança de programa, a senhora ofereceu-nos entrar com eles. Tinham as melhores poltronas, reservadas antes mesmo de deixar os Estados Unidos. Qualquer tentativa minha para que aceitassem o pagamento pelo ingresso foi rejeitada com cortês firmeza. Éramos seus convidados. Não me acostumaria jamais à atmosfera miraculosa que constantemente esvoaçava em torno do Dreamer. Quis dizer-lhe algo, desculpar-me pelo meu ceticismo, mas o Dreamer não me deu nem mesmo uma olhada, aparentemente ocupado na impenetrável conversação com a senhora, que então entrava com ele apoiada em seu braço. Como era possível que os ingressos estivessem ali, nos esperando? A mente cambaleava diante do pensamento que aqueles americanos, o impedimento de seus amigos, quem sabe até a viagem à Europa, tudo fosse criação do Dreamer, que a materializava ali, naquele momento, sob os meus olhos. Sua mestria estava colocando de cabeça para baixo minha visão do mundo. Quando estávamos comodamente sentados na primeira fila, enquanto as luzes baixavam, ouvi-o sussurrar. Crer e ver são uma só coisa, como o ser e o vir a ser. No tempo você verá tudo aquilo em que crê e perceberá tudo aquilo que sonha. Na penumbra do teatro, aquelas palavras tão logo sussurradas evocaram a magia de um antigo coral. Senti o espírito elevar-se e experimentei o sentimento de pureza, de liberação que anuncia a solução, que é a cura. A alquimia da expiação que a antiga tragédia suscitava nos espectadores com o seu dissipar de acordo com as leis da justiça. Para crer deve-se ser íntegro, impecável. A menor trinca no ser, a sombra de qualquer dúvida, faz você reentrar nas fileiras dos moribundos, dos derrotados, dos milhares de seres que abdicaram de seus direitos de autor, aprisionados no inferno de ver para crer. O Dreamer havia me preparado por muito tempo, e, todavia, admitir que o mundo o criamos nós mesmos era algo que ainda me fazia balançar na borda de uma voragem. Cada ser humano é um criador. O mundo é uma goma de mascar. Tudo o que você sonha, acontece. Entendi que a humanidade sofre porque vê o mundo de pernas para o ar. Crer e ver são uma só coisa, mas os homens os percebem separados, divididos pelo tempo, e esperam ver para crer. O sofrimento e a dor existem porque são o único modo que a humanidade conhece para preencher essa diferença ilusória. Quando crer e ver se fundem no ser humano, ele está eliminando então todo o sofrimento e qualquer dor da sua vida, banindo-os para sempre do seu universo pessoal. Crer para ver é a lei do Criador, do sonhador, é a lei que governa, é a irrefutável lei do rei, disse enquanto a cortina se erguia. Crer pertence à arte de sonhar e é a qualidade íntima do sonhador. Na raiz do crer há criar. O sonho é a coisa mais real que existe. Sua voz baixou ainda mais, até se tornar pouco mais que um murmúrio. Esforcei-me para entendê-lo, mas senti distintamente a severidade de sua intimação. Referindo-se à história de Os Miseráveis, disse: Atente! Além da sua oitocentista pateticidade, esta história contém uma grande lição sobre o antagonista. É uma parábola universal que tem a ver com toda a humanidade. É a narração de um homem que não sabe perdoar-se dentro, como você. Os Miseráveis era a redução em musical da história de um implacável antagonismo. A caça conduzida durante anos por um policial adepto da deontologia de aço, teoria moral criada pelo filósofo e jurisconsulto inglês Jeremy Bentham, 1748-1832, que, rejeitando a importância de qualquer apelo ao dever e à consciência, compreende na tendência humana de perseguir o prazer e fugir da dor o fundamento da ação eticamente correta. O fanático Javert. Para assegurar a uma justiça injusta, o prisioneiro foragido Jean Valjean, condenado a 20 anos e depois à prisão perpétua, por ter roubado um pão. Na história, aquele homem perseguido, Jean Valjean, eleva-se a símbolo da generosidade, da bondade do indivíduo humilhado, embrutecido pela iniquidade da sociedade humana e pela crueldade de suas leis. Em segundo plano, desenrola-se apenas sugerida a epopeia gloriosa e miserável de todo um povo, a vida dos cortiços parisienses,
a insurreição de 1832, a Batalha de Waterloo. Eu conhecia desde pequeno essa história que meu pai, Giuseppe, adorava me contar. Recordava ainda vividamente sua comoção cada vez que chegava ao ponto em que Jean Valjean, em vez de deixar morrer seu perseguidor e libertar-se finalmente do fanático Javert, salva-lhe a vida, contrariando qualquer sensatez. A generosidade dessa ação subverte tanto a descrição do mundo do inflexível policial que, já incapaz naquela altura de conviver com seus valores, uma vez subvertidas as suas convicções mais radicais sobre o bem e o mal, suicida-se. Javert, Valjean, até os nomes são assonantes. Eles são a mesma pessoa, revelou-me o Dreamer. Quando finalmente ele se perdoa dentro, quando salva a vida de Javert, quando harmoniza os opostos dentro de si, então fica pronto para um antagonista mais inteligente e potente. O velho antagonista, superado, compreendido, não tem mais razão de existir. Desaparece, se mata. Na verdade, nunca existiu senão como a materialização de uma sombra, de uma incompletude do seu ser. Seu ensinamento sem tempo retumbou potente e encontrou ressonância em cada átomo do ser. O único inimigo está dentro de você. Fora não há nenhum inimigo a quem acusar ou perdoar, e nenhum mal que possa prejudicá-lo. Não tenha medo do antagonista. É ele seu melhor aliado. É ele quem lhe indica o caminho mais curto para o sucesso. O único objetivo dele é sua vitória. Quando as luzes se reacenderam, o Dreamer não estava mais, e eu passei o resto da noite com os novos amigos americanos, mas com a mente voltada ao Dreamer e ao seu extraordinário ensinamento. Da noite dos tempos, de quando a primeira centelha de reflexão atravessou a consciência do ser humano, existiram pesquisadores e escolas do ser, escolas de preparação interior. A escola de Pitágoras, a Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles, a de Plutarco, o primeiro cristianismo e todas as maiores escolas da antiguidade, forjas do espírito, encontravam no Dreamer as suas sínteses, a própria razão de existências delas e a continuidade de suas missões.